Olá! Dando continuidade aos sistemas de custeio, vamos falar um pouquinho sobre os critérios de alocação dos materiais diretos. Material direto, ele é formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos que já são prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação. Quando se trata de material direto, enfrentamos três problemas básicos. O primeiro, relacionado à avaliação, que é decidir ou definir qual montante ou valor monetário que eu vou atribuir ao meu produto final quando eu compro várias unidades de um determinado componente, por exemplo, de um determinado material direto, a preços diferentes. Um segundo problema seria o controle. Como que eu vou distribuir as funções de compra, pedido, recepção e uso e como que eu vou inspecionar para verificar o consumo efetivo desse material direto. E um terceiro problema é relacionado à programação. Quanto comprar, como comprar, se eu vou comprar baseado em lotes econômicos de compra, se eu vou definir estoques mínimos de seguranças, enfim. Então, esses três problemas existem quando a gente vai determinar o custo do material direto que vai ser incorporado no meu produto final. Então, como que a gente faz a avaliação do material direto, que é o foco dessa aula? Nós temos um sistema de inventário periódico, então quando a empresa ela não mantém um controle contínuo dos estoques. Então o que ela faz? No final do período, ela verifica o estoque inicial, mais as compras que ela fez desse material direto e subtrai o estoque final, ou seja, quanto ela tinha no final do período. E isso vai nos dar o consumo de material direto naquele período. E uma outra maneira seria o sistema de inventário permanente. Então, existe o controle contínuo da movimentação do estoque. Então, cada vez que eu coloco unidades em estoque ou que eu retiro unidades do estoque, eu faço esse controle. Alguns critérios de avaliação. Então, nós temos várias maneiras ou vários critérios para avaliar aquele material direto que está no estoque. Então, o primeiro dos critérios é o PEPS. Então, primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou em inglês, FIFO, First In, First Off. O segundo critério é o EPS, que é o último a entrar, primeiro a sair. Ou em inglês, LIFO, Last In, First Out. Nesse caso aqui do EPS, a legislação fiscal brasileira ela não permite e nós vamos ver o porquê que ela não permite. E um outro método ou um outro critério para a gente determinar qual é o valor do material direto que a gente vai atribuir no custo do produto final é o custo médio ponderado. Esse custo médio ponderado ele pode ser móvel ou fixo. Então, é o custo que a gente vai contabilizar no produto final e ele representa uma média dos custos de aquisição desse material direto. Então, na sequência, eu vou dar um exemplo de cada um desses três critérios que foram apresentados aqui. O primeiro exemplo seria utilizando o critério PEPS. Então, suponha que a empresa ela efetuou uma compra no dia 3 de um determinado mês de uma quantidade de 1.000 quilos de um material direto a R$10 o quilo. Então, ela gastou nesse dia R$10.000. No dia 15, ela comprou mais 2.000 quilos a R$11,65, gastando um total de R$23.300. No dia 17, ela utilizou 2.200 quilos desse material. No dia 23, ela comprou mais 1.200 quilos a R$13, totalizando 15.600. E no dia 29, ela utilizou 1.000 quilos desse material direto.
Então, notem, ó, que a empresa, ela comprou o material por preços diferentes. Então, qual é o valor que nós vamos atribuir ao produto final, pensando primeiramente nesse método PEPSI? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No dia 17, eu utilizei 2.200 quilos desse material. Então, o que acontece aqui, ó? O PEPSI é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, eu vou utilizar primeiramente a primeira matéria-prima que entrou e vou na sequência de utilização das demais. Então, ó, no dia 17, utilizou-se 1.000 quilos, 2.200 quilos. Então, o que a gente tinha, ó? 1.000 quilos eu utilizei da compra do dia 3 e eu paguei R$10. Então, quanto que eu gastei de matéria-prima naquele dia? Os 1.000 quilos vezes os R$10 por quilo. Então, totalizou R$10.000. Só que eu não utilizei só 1.000 quilos, eu utilizei 2.200 quilos. Então, ainda faltam 1.200 quilos. Então, de onde que eu vou tirar esses 1.200 quilos? Desses 2.000 que eu comprei no dia 15. E eu paguei R$11,65. Então, eu vou fazer 1.200, que é a quantidade que eu estou utilizando dessa quantidade comprada no dia 15, vezes 11,65. Então, vai me dar um total de 13.980. Então, no dia 17, eu somo esses dois custos, que vai me dar o custo de material direto. Então, eu gastei no dia 17 R$23.980 com material direto. Daí, no dia 29, ó, eu utilizei mais 1.000 quilos. Só que eu continuo tirando da matéria que primeiro entrou. Então, desses 2.000 quilos que eu tinha comprado aqui no dia 15, eu utilizei 1.200 e então ainda sobrou 800. Agora, no dia 29, eu preciso de 1.000. Então, eu vou utilizar esses 800 do dia 15, vezes o valor que eu paguei por quilo, que é 11,65, e mais 200 quilos eu vou utilizar dessa compra aqui do dia 23. Então, 200 vezes 13. Então, me deu um total aqui de R$2.600. Então, somando, né, esses valores, a gente chega no total de material direto utilizado aqui no dia 29. Então, pelo método PEPSI, a gente faz dessa maneira, tá? Então, a gente utilizou naquele período esses dois totais aqui de matéria-prima. E aí, o que a gente faria? Dividiria esse total de material direto pelo número de unidades que foram produzidas com essa quantidade de material. E aí, a gente teria o valor unitário da matéria-prima para cada um dos produtos. Então, o valor da matéria-prima para cada unidade de produto produzido.